Ei, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de jogos e brincadeiras. Hoje, o nosso tema é jogos e brincadeiras de salão. Esses tipos de jogos podem ser encontrados com outras nomenclaturas, como os jogos para espaços restritos e jogos para pequenos espaços. Esses tipos de jogos, que são chamados jogos de salão, é ideal para o profissional de educação física trabalhar quando há pouco espaço disponível e não consegue aí desenvolver atividades como queimada, pique-pega, circuitos e etc. Ainda tem os dias chuvosos. Então, o professor de educação física pode utilizar esse hall de possibilidades dos jogos de salão para trabalhar em suas aulas, mas com muito cuidado. Deve ser considerado o conteúdo que está sendo trabalhado pelo professor e saber se é possível colocar no seu planejamento e não atrapalhar a construção do conhecimento do aluno. As principais características que envolvem os jogos de salão é a baixa movimentação e uma menor motricidade envolvida durante a execução dos jogos. Os jogos de salão, eles vão envolver, então, uma habilidade mais cognitiva e sempre vai ter ligação direta com ações de adivinhação, de raciocínio lógico, e para obter êxito durante esse jogo é importante ter atenção. Em resumo, os jogos de salão, eles vão ser desenvolvidos aí em ambiente fechado, na maioria das vezes, requer uma habilidade mental muito maior que uma habilidade física e predominantemente um comportamento sedentário vai estar mais presente nesses tipos de jogos quando a gente compara aí com outros tipos de jogos e brincadeiras, como as tradicionais, as folclóricas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos de jogos de salão. A gente pode dividir esses jogos em algumas categorias. A primeira categoria são jogos e brincadeiras sem materiais. Então, podemos ter aí ar, terra, mar, que é uma brincadeira, o morto-vivo, que é muito conhecido em vários locais do Brasil, assim como o telefone sem fio, perguntas indiscretas e Simon Diz. Aqui eu vou falar somente duas brincadeiras dessa categoria, tá bom? Então, a primeira aí é ar, terra e mar. Essa brincadeira, ela desenvolve da seguinte forma: as crianças serão dispostas aí em círculo e no meio haverá uma outra criança, ou até mesmo pode ser o professor, tá? E ela vai apontar para um colega. No momento que ela aponta para um colega, ela vai falar ar. O primeiro seria ar. E aí, aquele colega que recebeu, né, a indicação, ele tem que falar um animal que vive no ar. No caso aqui, o exemplo foi vírus. Aí, prosseguindo a brincadeira, a criança vai apontar novamente para uma outra criança e vai falar a palavra terra. Então, o colega que recebeu aí a indicação vai falar um nome de um animal que vive na terra. E, por fim, dando prosseguimento à brincadeira, o colega vai novamente aí indicar um outro coleguinha que ainda não foi e vai falar a palavra mar. E aí o coleguinha vai responder com um animal que vive no mar, tá? E isso vai acontecendo sucessivamente até que alguém erre
ou não responda, né, não sabe o nome de algum animal, e aí essa criança ela acaba saindo da brincadeira. Vence aquele coleguinha que ficar por último. Uma regra muito importante é que não pode repetir o animal, tá? A outra brincadeira é o telefone sem fio, que é muito conhecido por vocês. Então, como a gente poderia trabalhar isso? O professor organiza aí os seus alunos em fila, ou pode ser em círculo, tá? E aí ele vai passar uma mensagem para o primeiro aluno. E aí, consequentemente, o aluno vai passar a mensagem até o último. Quando chegar no último colega, ele vai falar em voz alta o que ele ouviu, né? E aí a gente vai saber se realmente a mensagem foi passada aí de forma correta por todos os alunos. A gente pode variar, a gente pode desenvolver várias vezes a brincadeira, né? A gente pode começar com o professor falando uma frase e depois ir alterando a disposição desses alunos. Então, quem é o último, ser o primeiro, e ele cria a atividade, a frase ou a palavra. Então, esse tipo de atividade, ele trabalha aí a criatividade do aluno, né? E tem uma interação social e às vezes acaba aí também a criança fazendo algumas pegadinhas com os colegas. Tá? Passando então para a segunda categoria, nós temos os jogos de mesa. Quais são as características desses jogos? Primeiro, ele depende de tabuleiro ou pode ser também um material, tá? As regras são definidas pelo tabuleiro ou o material envolvido, na grande maioria, sendo que o professor pode aí fazer algumas alterações, caso haja necessidade, e geralmente ele envolve aí um teor de competição, seja ela individual ou coletiva, tá? Vamos para alguns exemplos de jogos de tabuleiro. Nós temos o bafo de onça, o bingo, a onça, o truco, banco imobiliário, dominó, dama, xadrez, quebra-cabeça, loto, ludo, jogo da memória, o jogo da velha. Então, são inúmeras possibilidades de jogos de tabuleiro, possibilitando aí o professor trabalhar vários tipos de jogos cognitivos e também motricidade fina. A gente pode fazer algumas damas e xadrez, por exemplo, o próprio quebra-cabeça, com encaixe. E isso vai trabalhar um pouco da coordenação motora fina do aluno. Agora, os nossos exemplos dos jogos de mesa. O primeiro que eu trouxe é o bafo da onça. Imagino que vocês já devem ter brincado na sua infância, porque é um jogo que geralmente os meninos brincam e envolve figurinhas, né? Às vezes até envolvia apostas, né? Dentro desses jogos. E só que aqui ele tá com um nome diferente, que é o bafo da onça. A gente coloca aí as figurinhas. Aconselha que o professor ele conte aí em torno de 4 figurinhas no mínimo para cada aluno que está participando da brincadeira. Ele pode ser feito em dupla ou no coletivo. E como que funciona, né? Vai no montinho aí de figurinha, o aluno vai bater com a palma da mão, né? E aquelas figurinhas que são viradas, ele fica para ele e tem o direito de jogar novamente, fazer o movimento de novo. Agora, caso ele não vire nenhuma, passa-se a vez para os colegas. E vence esse jogo quem tiver aí o maior número de figurinhas viradas, tá bom? E o outro jogo, ele é um jogo super interessante, que é chamado né, da onça, e ele envolve aí uma habilidade de cognição,
tá? E como que se daria? Tem aí um tabuleiro, né? E a gente tem um único jogador que vai ser responsável pela onça e um único jogador que está sendo responsável aí pelo cachorro. Qual que é o intuito do jogo? É prender a onça. O que seria o prender a onça? É deixar ela encurralada, sem nenhum tipo de movimentação. A gente tem duas possibilidades aí para vencer. A onça vai vencer quando ela capturar aí, né? 6 ou 5, aí no caso aqui tá mostrando 5, mas a origem do jogo é 6, tá? Então, quando ele captura 6 cachorros, o jogo termina e quem vence é o jogador que representa a onça. Ou ainda, para o cachorro vencer, ele vai ter que deixar a onça aí sem nenhum tipo de movimentação, tá bom? A próxima categoria de jogo é os jogos de amor. Quem colocou essa categoria foi a Friedman. Ela separa aí, dentro dos jogos de salão, os jogos de amor. E aí, qual que é a característica desses jogos? Ele transmite aí uma mensagem de amor, ou de amizade, ou até mesmo de conquista. Alguns exemplos desses tipos de jogos. Beijo, abraço, aperto de mão seria um. Simplesmente aperto de mão é um outro. Correio elegante, o mal me quer, meu amor caiu no poço seria um outro tipo de exemplo aí dos jogos de amor. Um muito conhecido, principalmente nas festas juninas, é o Correio Elegante, onde tem aí uns cartãozinhos, geralmente em formas de coração. As pessoas colocam aí versos ou declarações, mensagens, ou até mesmo brincadeiras para uma outra pessoa, né? E ela acaba recebendo esse recadinho aí em forma de coração. E a outra brincadeira, que imagino que muitas pessoas também devem ter vivenciado isso ao longo da sua infância, é o Mal Me Quer. Geralmente é feito com margaridas, né? Aconselho aí o professor, caso ele queira trabalhar esse conteúdo, não é bem um conteúdo, mas trabalhar esse tipo de atividade, usando aí umas folhas com materiais recicláveis, né, com papel que ia jogar fora, constrói uma flor e faz aí a proposta do mal me quer e bem me quer. Dá para trabalhar coordenação motora fina, se você pensar, né, no movimento de pinça, para poder tirar e destacar a pétala da flor, tá? E o professor pode pedir aí para o aluno pensar em algo ou em alguém e ele vai, né? Tira uma pétala, fala mal me quer. Tira outra pétala, bem me quer. E aí faz isso sucessivamente até sair a última pétala. E essa última pétala aí, ela significa então um mal me quer ou bem me quer em relação àquilo que foi pensado. Esse tipo de atividade, gente, dá para colocar até em gincana, né? Essa brincadeira. A pessoa vai tirando, né? As pétalas, vai falando, e a última tem uma pontuação, enfim. Aí vai muito da criatividade também do professor. Então, pessoal, para esse vídeo de hoje é isso. São os jogos de salão. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!